atual do sistema e o filho da profecia. Não, isso só quer manter as duas mesmo, se isso é pior. Se bem que não adianta o banheiro pesquisar porque ele não tirava da internet, era errado, mas na cabeça fazer isso, ele tirava da cabeça dele. No máximo ele pega uma questão mais séria, usar os seus cálculos. Digamos que ele se inspirava nas questões e fazia nas provas. É o próprio Elon Musk que é isso que funciona. Pois bem, pessoas. Ah, sim. Legal. Tá. Um é o coisa, 2, 3. Tá, beleza. Bom, pessoal, eu ainda não consegui verificar qual é o prazo ultimíssimo de vocês trazerem a listagem inicial completa, mas com certeza não seria hoje, porque a primeira data seria terça-feira, hoje é sexta-feira. Deve ser na sexta-feira da semana que vem, acho que é alguma coisa assim. Mas a gente já deu uma analisada em alguns conceitos. Eu acabei de subir o vídeo do dia 4, porque no final das contas eu achei que eu podia ter feito melhor, aí eu ia editar, mas não consegui editar, porque eu estava correndo atrás de levar primo que tinha operado no médico, a mãe que perdeu as dentaduras, uma confusão. Eu de tudo lá nas minhas férias, menos férias. Mas então eu peguei e subi o vídeo do dia 4 do jeito que está mesmo, depois eu dou uma olhada lá e a gente vê o que eu faço, o que eu consigo fazer para melhorar aquilo ali. E como eu disse hoje, nós vamos aqui. Olha, dia 28 e 28, que legal. Professor, Oi? eu não estou conseguindo entrar para mim mesmo. Aqui? Eu acho que No final da aula você me fala para eu pegar e verificar que inclusive eu tenho que abrir outra janela para fazer isso. Um detalhe, se você não pode vir na aula, tá? Eu estou gravando e transmitindo ele via YouTube, tá? Mas não é muito interessante você acompanhar pelo YouTube na sala de aula, porque tem um atraso entre o que eu faço aqui e o que aparece no YouTube, pelo menos 4 segundos a 10 segundos, e às vezes, dependendo da situação da rede da UFTM, acho que terça-feira estava dando 14 segundos. É muito tempo. 14 segundos é praticamente um quarto de minuto, né? Então eu estou falando uma coisa, a imagem chega muito atrasada, você não compensa. É mais negócio aproveitar a tela aqui que está mostrando a tela do meu computador, e aí o que eu falo aqui está acontecendo ao mesmo tempo que acontece ali, tá? Mas se você não pode vir, você assiste de casa pelo YouTube, se puder. Se não puder, já fica disponível. Eu já estou gravando e transmitindo ao mesmo tempo
para poder ter uma gravação, ter o vídeo rapidamente no YouTube, e depois eu subo o outro que dá algumas diferençazinhas. Às vezes eu estou tentando melhorar para não ficar eu falando uma coisa e mandando outra, né? Às vezes eu dou uma escorregada aqui. Mas eu vou fazer isso aqui, eu vim cá para pegar e colocar aqui transmissão ao vivo, aula de algoritmos. Que está rolando agora. Tá? Então, nesse link aqui, esse link aqui, por exemplo, me manda para... Como é que é? Me manda para cá, para o vídeo que está sendo transmitido agora. Carrega lá. Está rodando já. Isso é só para eu poder ver o que está acontecendo. Porque eu não vou trabalhar aqui, realmente, vou trabalhar aqui. Bom, inclusive aqui não aparece nem minha carinha aqui do lado, né? Que aparece quando eu estou olhando aqui, ó. Tá? Não precisa aparecer minha carinha, porque eu estou aqui ao vivo e a coisa. Bom, mas então nossa programação de hoje, eu vou mostrar para vocês a implementação da função NBMul, que faz a multiplicação entre duas expressões, e a função div, NBdiv, que faz a divisão. Tá? Eu vou fazer as duas. Eu pedi que vocês fizessem na aula passada, eu pedi que vocês fizessem alguma coisa de tarefa aqui. Tá, pedi para... Tá, não pedi, tá bom. Eu acho que eu comentei que se alguém quisesse dar uma estudada, que fizesse a implementação do MUL. Porque basicamente você vai ver que a implementação do MUL é muito simples, principalmente quando você considera que você já tem o add e o sub, né? A div é que tem um pouquinho de novidade, porque a gente não pode dividir por zero. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que controlar o erro. Por que você controla o erro? Você controla o erro para o programa não parar de executar no meio do caminho. Essa é uma das principais falhas de segurança que assola o mundo hoje, principalmente num mundo onde a gente tem muito sistema que roda na internet, né? Então, quando você acessa, por exemplo, o Syscad, você está na sua máquina, em casa ou numa escola, e você está acessando um servidor que está em algum lugar do planeta. E quando você acessa o servidor, ele vai ter que fazer alguns cálculos lá. Ele pega o seu número de matrícula, por exemplo, seu login, e vai buscar só as informações relativas à sua matrícula. Aí ele pega as faltas que estão lançadas e calcula e diz, olha, você estourou as faltas, né? Você está reprovado. Ou então ele diz assim, ó, você está com tantas faltas. Não reprovou ainda, mas está com tantas faltas. Tá? Ele está computando lá. Se tiver alguma falha no programa, lá do Syscad, na hora que você faz o acesso, e de repente ele quebrar, ele parar de executar por erro, né? Aí o que acontece? Ele fecha a chamada do Apache, a chamada do servidor web, mas deixa uma seção aberta. Tá? Quando quebra, quando você perde a página, ele abre uma seção no servidor
para rodar o código que te dá a página, a resposta que você estava esperando. Se essa página, se essa resposta quebrar e não conseguir ser completada, ele não limpa, a sessão fica aberta. Então tem muita gente, tem muito ataque que se baseia nessa ideia. O cara manda alguma entrada que vai fazer o sistema quebrar, aí o sistema quebra e a sessão fica aberta. A sessão de operação lá no servidor fica aberta. E o cara usa uma outra esquema qualquer para pegar e acessar essa sessão e aí foi valente. Se o cara tiver acesso à sua máquina, ferrou, né? Ao servidor lá. Então você controla o erro. No caso aqui, como o meu erro é que não tem divisão por zero, o que eu vou fazer é capturar o processamento toda vez que eu chegar na função div, NBdiv, com o divisor igual a zero, porque ele vai dar erro se eu fizer essa divisão. Então eu não posso deixar ele fazer a operação que é ilegal, porque senão ele quebra a execução. Tá? Pois bem, contou 3. Está aqui a minha listagem que eu estava mexendo semana passada. Tá? Essa aqui é a inicial. Eu vou fazer o seguinte aqui, para não bagunçar, eu vou salvar como, está no lugar certo. Eu vou jogar aqui, tá, alg 230428, que é a data de hoje. Estou fazendo isso aqui porque eu não quero detonar minha listagem original aqui. Tá? E o que eu pedi, que eu falei que a gente ia fazer hoje? Bom, eu vou ter que considerar, uma vez que ninguém perguntou nada, né? Exceto perguntar o que eu estou querendo com esse projeto de aula, mas ninguém perguntou assim nada tecnicamente da linguagem em si, ou porque entendeu tudo ou porque não entendeu nada, infelizmente. Tá? Isso não é gozação ou deboche, não. Acontece. Às vezes a gente demora a entender alguma coisa. Eu também demoro a entender. Mas eu vou considerar que tudo que foi discutido, de alguma forma foi entendido, ou no mínimo guardado para entender mais tarde. Tá? Então não vou ficar repetindo muito, não vou ficar mais falando qual é o objetivo de comentários, tá? Não vou falando assim, só se for pertinente falar, isso aqui é um comentário, daqui para cá é um comentário, né? Não vou ficar discutindo questão de comentário aqui, vou direto no código, tá? E como eu disse, que a nossa intenção hoje é de trabalhar com a implementação das funções que fazem a multiplicação e a divisão, eu já vou direto para o setor aqui da minha listagem, onde eu tenho essas funções, tá? Que está por aqui assim, ó, nesse pedaço aqui, é nesse pedaço aqui que eu comecei a colocar as funções que eu chamo de função par, as funções que recebem duas expressões e me devolvem uma, tá? Então, quando eu estou somando dois dígitos, esse dígito, ele é uma expressão que tem um texto e tem um valor, né? Então eu pego e monto a operação, a string, a frase que diz tal dígito mais tal dígito, e eu calculo o valor e guardo lá, tá? Então esse aqui é o que eu estou chamando de função par, porque entram duas expressões e sai uma, tá? Pois bem, o que eu quero aqui hoje é fazer essas duas aqui. Então já tenho a dezena aqui, ó, está implementada. Como eu também sou preguiçoso, não seguro o queixo não, porque senão você, aliás, você deve ter ralado muito na outra escola que você está. A escola dele começa cedo. Eu sei porque tem uns caras que estudam na escola dele lá. Hoje foi outro. Hein? Foi outro?
Tem uns colegas que moram lá no conjunto que eu moro também, que eu fico aqui, eles saem cedinho, madrugada. A vida militar é boa, mas a rotina é dura. E você? Bom, então essa dezena aqui não é bem o que eu quero. Essa aqui só forma uma dezena a partir de 2 dígitos. Ela não tem nenhuma operação. Eu estou falando de operações. Somar, você tem 2 dígitos e você tem um operador. Subtrair, multiplicar, dividir, tudo isso tem. Então não é essa que eu estou procurando. O que eu estou procurando é essa aqui, ó. Aqui eu tenho a função de adição, que forma uma expressão usando a soma. Tem essa aqui que é a subtração, que forma uma expressão usando a subtração. E acabou, porque as outras todas eu vou fazer. Então o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar e implementar a multiplicação. Oi? Não. Fala, professor. O que eu quero agora é montar 2 operações aqui, 2 funções, uma para fazer a multiplicação e outra para fazer a divisão. Pois bem, como eu falei antes, a operação de multiplicação é simples, não tem nada, só a divisão que vai ter alguma coisa, né, por causa do zero lá. Então, vou voltar aqui. Olha, como eu disse, eu sou preguiçoso, eu não vou ficar... Eu já digitei isso tudo aqui. Estou falando que você, se você se esforçou e de repente conseguiu cumprir as metas, você já digitou essas 290 linhas aqui, ou quase isso, se você não digitou os comentários. Tá? Então, nessa hora, eu posso apelar para o Ctrl+C, Ctrl+V, que vai aumentar minha produtividade. Porque já não tem muita coisa mais para eu aprender nesse ponto do trabalho. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma função dessa aqui. Vou fazer um Ctrl+C e vou fazer um Ctrl+V aqui. É óbvio, se eu tentar mandar compilar isso aqui, vai dar ruim, vai dar pau. Por quê, professor? Porque eu já defini a função, tá? E ela está definida de novo. Isso vai dar problema. Tá? Ele não pode definir 2 vezes a mesma função. Tá? Ou a mesma variável, alguma coisa assim. Pelo menos não no mesmo escopo e visibilidade. Tá? Comentário não tem problema, mas como eu quero ser bem claro, então eu vou fazer o seguinte: esse aqui é o meu original e eu vou fazer o quê? Eu vou editar a minha cópia, tá? Para a minha cópia virar mul. Então eu vou trocar aqui para sobrepor, vou colocar aqui mul, retorno vetor, valor da multiplicação. Multiplicação de 2'n. Aí ele recebe 2'n, monta a string de multiplicação. E avalia o valor da operação. Beleza. Aqui eu vou trocar o sub por mul. Aqui eu vou trocar o operador que está, o operador de subtração, vou trocar pelo operador de multiplicação. Eu vou usar o mesmo operador que se usa normalmente em computador, que não é o xizinho ou o ponto, é o asterisco. Tá? E aqui também eu vou trocar o menos por asterisco, que é a multiplicação. Tá? Para ficar bem claro o que vai fazer, então vou ler esse código aqui agora. A função mul entre o input 1 e o input 2, que são expressões e que tem que retornar uma expressão única, ela faz o quê? Ela pega o texto da entrada número 1 e coloca nele, lá, enchendo o espacinho dele, coloca esse texto que eu tenho, original, mais esse texto aqui, mais o texto da imp2. Tá? Então, se eu entregar aqui, que nem eu estava falando na aula passada, 2 e 3, né, ele vai pegar
o texto, letra 2, vai se juntar com isso aqui. Em relação às strings, todas as linguagens fazem isso. O mais, todas que trabalham com string fazem isso. O mais aqui tem a função de concatenar, não é de somar, como a gente soma em matemática, não. É de concatenar, de juntar o texto. Então ele vai juntar o texto da primeira aqui, que no caso, vamos dizer, era 2, aí vai ficar 2 espaços asterisco, espaço, aí ela pega o texto da segunda, que era 3, e vai colocar o 3, né? Então isso aqui, do jeito que eu estou falando para vocês, geraria a seguinte sequência de caracteres. Sem a aspa, tá? Então isso aqui, se eu entro com imp igual a 2 e o imp 2 igual a 3, aí ele vai me gerar essa saída aqui. Tá? Colocando isso aonde? No texto do meu input 1. Tá? Não tem problema de fazer isso, porque o input está aqui, ele é uma cópia que ele recebeu, ele não vai usar depois, né? Ele fica, não interfere no que eu tenho lá atrás no programa. Depois ele pega o valor dessa entrada e no lugar dele coloca o quê? Coloca o valor da entrada vezes o valor da outra entrada. São duas entradas. Ele pega o valor da primeira, multiplica com o valor da segunda e o resultado desse produto ele guarda onde? No valor da primeira. Então ele pegou a primeira entrada que eu dei duas. Ele pega a primeira entrada e transforma ela de forma que ela fique representando o texto da minha multiplicação e o valor resultante da multiplicação. Aí então, viu? Fundamental fazer isso que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque ia dar ruim. Porque se eu não faço isso, eu não ia ver isso. E olha, quando eu cliquei aqui, ele destacou aqui, aqui e aqui. Aqui é comentário, não interessa. Aqui é o nome da função e aqui é o valor da função. Tá? Simplesmente ele já ia dar ruim direto porque ele não conhece NB sub aqui dentro. Aqui ele conhece NB mu, não NB sub. Então ele já não compilaria por causa disso. Tá? Posso gravar isso aqui lá e tentar compilar, que não vai funcionar. Tá? Vocês querem que eu faça isso? Compile para ver que vai dar erro? Ou quer? Tá bom, então vamos lá. Vou salvar aqui e aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui, um minutinho. Isso aqui que eu estou vindo olhar agora, que eu estava falando uma coisa e está mostrando outra na internet. Lia. Deixa eu fazer aqui. Três é o coisa. Só um minutinho, gente. Isso é um problema sério ainda. Estou me habituando com esse ambiente aqui. Aí vem quando eu erro. Firefox. Console e write. Bom, então tá bom.
Gente, rapidinho eu vou voltar aqui, só para... porque a gravação já... O áudio já está lá, o vídeo é que não está, tá? O vídeo é que não está. Bom, o que foi que eu fiz aqui? Só para lembrar a quem estiver assistindo o vídeo ou for assistir o vídeo depois. Eu peguei o código da função sub e repliquei ele aqui embaixo. Opa! Aqui embaixo. E aí para tudo onde está escrito mu aqui, ó, aqui, ele entrou com sub. Também entrou com a subtração aqui e aqui, né? Então o que eu fiz aqui foi trocar para mu, foi trocar o menos que estava aqui, eu troquei pelo asterisco, tá? E agora eu descobri que isso aqui está errado porque o nome da função é mu e eu estou atribuindo o resultado que eu coloquei no imp 1, eu estou atribuindo ele para nb sub, que não existe aqui. E como eu perguntei, falaram que gostaria que eu fizesse, então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou no console, está no console, beleza, ok, então posso continuar aqui. Vou no console, deixa eu passar para o console aqui, ls menos l asterisco.pass, para economizar um pouquinho de espaço aqui, ó. Então está aqui, essa aqui é a listagem que eu estou digitando agora, né? AUG 230428, eu vou compilar ela, ou tentar, que vai falhar. AUG 230428. Aqui, ó. Esse aqui é um warning de um código que é inalcançável, tá? Isso aqui, outra oportunidade eu explico, mostro direitinho onde que está, mas basicamente é porque eu tenho um código lá dentro, que é um código para eu usar se eu estiver querendo depurar o programa. Eu quero ver que o programa está, onde que está, que você está pegando os erros, tudo, coisa e tal. Aí eu botei um código lá aqui e eu botei uma constante lógica. Se essa constante for verdadeira, ele executa o código, se não, não executa o código. E o compilador percebe isso, tá? Então não é aqui o problema. O problema que parou a compilação, que é o fatal, diz que tem 2 erros fatais aqui, ó, por isso ele parou a compilação. Que erros são esses? Então está aqui, ó. Primeiro erro, na linha 199.3. Número de parâmetros errados chamando NB sub. Tá? Por que ele está falando isso aqui, gente? Vamos dar uma olhadinha no programa. Ele está falando 199.3. Deixa eu botar aqui o número da linha e a posição 3. Ó, posição 3. Tá? Como NB sub já foi declarada anteriormente, então significa que NB sub é conhecida aqui dentro, mas não como o nome desta função. Ele está se referindo a essa função aqui de cima. E aí ele espera que NB sub aqui seja uma chamada para aquela função daqui de cima. Tá? E na chamada função, eu tenho que mandar para ele 2 parâmetros. E, na realidade, o NB sub aqui está vazio. Não estou passando parâmetro nenhum. Por isso, ele está falando para mim. Ele está falando para mim aqui, ó, na posição linha 199, coluna 3, número de parâmetros errados. Tá? Eu não posso chamar a função NB sub sem parâmetro nenhum. Tá? Ele exige que tenha os parâmetros lá e são 2 parâmetros. Tá? Então, ó, ele encontrou na linha 18610, então lá na linha 16810, vamos subir aqui, 16810, tá? 16810. Ele encontrou a declaração da função NB sub
com esta forma. Tá? Então significa que se eu chamar NB sub, eu tenho que passar 2 parâmetros para ele poder devolver 1. Tá? É o que ele está dizendo cá embaixo. Ou seja, eu estou dentro do NB null, só que eu ainda não mudei o nome lá, esqueci de mudar, então ele dá erro. Tá? Ele simplesmente não compila. A gente tem que ficar esperto aqui nesse tipo de erro, porque ele está dando um erro na linha 199 e está dando um erro na linha 186. Né? Onde é que está o erro no final das contas? Está na linha 199. Tá? Então você tem que ficar prestando atenção, ver o que. Se eu olhar aqui o 186, e principalmente se eu lembrar que esse código eu já compilei e testei, rodei ele, funcionou sem problema. Lembra disso? Então o erro não está aqui. O que está errado então está cá embaixo, na linha 199. Qual é o erro? Aquele que eu falei, está com sub aqui, não é sub, é mul. Porque a lógica dessas funções aqui é a seguinte: ele recebe 2 entradas, ele junta o texto das 2 entradas e faz a operação, soma, subtração, multiplicação, divisão, o que for das 2 entradas, guardando o resultado todo na entrada número 1. Depois ele devolve essa entrada como resultado da função. É o que ele está fazendo aqui, ó. A função NB sub recebe como valor para devolver para quem chamou aquela entrada, a primeira que ele entrou, que foi modificada dentro da função. Tá? Então aqui, ó, eu recebi as entradas, modifiquei as entradas, só que na hora de devolver, eu estou devolvendo para o lugar errado. Então o erro está aqui. Então aqui eu vou ter que pegar e corrigir. Botar NB, null, tá? Vou salvar. Então agora o NB null aqui, ó, está fazendo a referência no lugar certo. Então vamos dar uma olhadinha lá. Vamos de novo aqui no meu console. Então, ó, aquele warning primeiro que ele deu continua lá, porque eu não mudei o esquema do meu código de depuração. Ele está guardado lá, tá? Isso aqui, gente, se você está trabalhando com por exemplo, Arduino, um equipamentozinho que tem muito pouca memória, que você só tem a conta certa de memória, isso aqui de repente é crítico, você tira, porque esse código vai ficar dentro do programa, tá? Só que está ocupando espaço e você não vai usar ele porque ele está bloqueado. E deu não é nem um warning, é uma nota. Ele falou que a variável local P não foi usada. Aí ele diz aqui qual que é a referência, tá? Isso aqui vocês vão acabar vendo depois, é que lá no final do programa, eu pego e declaro algumas variáveis que já estavam declaradas lá em cima, já tinham sido pré-usadas, né? Mas dentro de algum contexto de função, procedimento, alguma coisa assim, e eu usei ela lá embaixo. Tipicamente é a variável I e a variável P. A variável I eu uso com o nome de I porque ela é um índice, um index, para indexar uma determinada posição, e o P eu uso normalmente como ponteiro, que aponta para alguma coisa. Tá? Aí, no caso aqui, eu declarei a variável I e a P, e só usei a I, não usei a P. Então, está dizendo, ó, você declarou a variável, não foi usada. Tá? Mas é só um aviso, não tem nada a ver. E, no final, ele linkou. Tá? Então, ele linkou aqui. Então, com isso aqui, a minha função mul parece que já está colocada lá, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou chamar essa função, esse programinha, e ele me pede aqui 4 dígitos. Bom, eu já disse que eu brinco muito com algumas placas padrão que sempre vai me dar um resultado. E eu lembrei agora que eu brinco com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 8800, mais uma terceira, que eu acho que é 1, 2, 3, 5, alguma coisa assim. Tá? Eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4. Tá, olha lá.
ele me deu subtração menos 2. E a multiplicação? Quanto é 3 vezes 4? 12. E eu não tenho uma função dezena que pegaria 1 e 2 e transformaria na dezena 12? Então ele poderia dizer para mim, 12 é igual a 3 vezes 4. Mas ele não falou isso. Por que ele não falou isso? Francamente, distração, problema da falta de atenção. Desde o primário a professora tia Thaís falava para mim, isso é falta de atenção, isso é falta de atenção, você tem que prestar atenção, né? A falta de atenção, não prestei atenção aqui. Vamos lá de novo no editor. Quem é que manda eu vir aqui na dezena? Que alguém tem que chamar para eu vir para a dezena. Alguém tem que chamar para eu vir na adição. Alguém tem que chamar para eu vir na subtração. E alguém vai ter que chamar para eu vir na mul. Tá? A lógica do nosso programa aqui é a seguinte, eu dou para ele 4 dígitos, dou uma placa de carro, e ele vai lá e procura igualdades. Aí como que ele faz isso? Ele embaralha. Semana passada, retrasada, não sei, eu mostrei para vocês o funcionamento do código, como que ele embaralhava. Dava para ele 1, 2, 3, 4, ele saía embaralhando. No final, a última combinação dele era 4, 3, 2, 1. Ele começa com a 1, 2, 3, 4 que você dá, e ele vai trocando um de cada vez, até que chega lá embaixo, ele está invertido, 4, 3, 2, 1. Né? Aí ele faz essa inversão, e para cada dessas sequências, ele vai lá e manda a placa com aquela nova ordem para ser testada. Tá? Então tem uma função aqui, que é teste 2 by 2, ou seja, ele testa 2 contra 2. Eu já falei que no nosso final de semestre, que aí vem a avaliação principal, inclusive, quer dizer, por enquanto é moleza. Estou dando as coisas para você ir fazendo e alguns desafiozinhos simples, né? Mas no final, no último mês lá, aí, como dizia o pessoal antigamente, a cobra vai fumar. Né? Porque aí vocês vão ter que implementar um teste que vai ter uma expressão de um lado e 3 do outro. Aqui ó, tem 2 expressões igual a 2 expressões. Tá? É um teste de 2 contra 2. Depois eu vou fazer teste de 3 contra 1 ou contra 3. Tá? Tanto faz, eu nem lembro qual foi a solução que a gente usa lá, que eu usei da outra vez. Mas basicamente é a mesma coisa. Se você tiver 1 de um lado e 3 do outro, ou tiver 3 de um lado e 1 só do outro, é a mesma coisa. A igualdade é a mesma coisa. Né? Pois bem, então eu mando testar aqui, aí ele brinca aqui com fazer alguma coisa, ele vai ter que testar todas as operações, de um lado e do outro lado, para ver se acha igualdade. E olha aqui, quando ele vai fazer o teste para o lado esquerdo, ele pega e chama uma tal de eval 2e. Quando ele vai fazer o teste do lado direito, ele chama aqui eval 2e. Tá? Quando ele chegar lá na hora de fazer o 3 por 1 ou 1 por 3, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que na realidade eu vou fazer o quê? Do lado que tem 1, só tem 1, eu não chamo eval 2e. Mas do lado que tem 3, eu chamo o eval 2e para 1 e 2, e depois o resultado dele eu chamo o eval 2e para ele, o resultado, e mais o 3, o terceiro dígito. Tá? Então, vamos lá. Onde está o eval 2e? Vamos lá, o eval 2e está aqui. Ó. Tá? Então, essa função aqui vai testar todas as operações que eu tenho. E onde que estão as operações realmente? Está no tal do eval 2e. Eu vou lá no eval 2e, que é de evaluate. Isso aqui é... Já que eu nunca aprendi inglês na minha época, e o meu filho é até professor de inglês de vez em quando, para ganhar uns toquinhos, né? Aí eu pego e dou uma esbanjada. Eu vou usando o inglês que eu fui aprendendo na computação e uso. Então, eval é normalmente de evaluate, ou seja, avaliar alguma coisa, né? Alguma expressão. Então, o eval 2e recebe 2 expressões,
Coincidência, tem uma variável de controle. Aí é que eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Aqui, eu recebi INP1 e INP2. Tá? INP1 e INP2 é do tipo expressão. Se eu for olhar lá em cima, eu vou ver que expressão é um registro que tem um texto e um valor. O texto é uma string de texto, né? E o valor é um valor real, que aí eu posso colocar divisão lá dentro, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. E eu estou mexendo nele aqui, então eu mexo aqui dentro, por exemplo, no INP1, e eu mexo no texto dele, mexo no valor dele. Então, aqui, ó, o INP1 está aparecendo do lado esquerdo, né? Para vocês, do lado esquerdo da minha atribuição. 2 pontos igual, em Pascal é atribuição, né? Aí ele está fazendo isso aqui, então ele está modificando o INP1 que ele recebeu originalmente aqui. Só que esse INP1 é uma cópia. Lembra que eu falei? Passagem por valor. Quando você chama uma função, um procedimento, você entrega para ele um argumento, aí esse argumento vai chegar lá e ele pode chegar por valor, que é uma cópia, ou ele pode chegar por referência, ou seja, em vez de eu mandar o valor, eu mando o lugar onde ele está guardado na memória. Então, tudo que eu escrever, eu vou escrever naquele lugar da memória. É o que está acontecendo aqui, ó. Estou passando para ele uma variável inteira, que eu estou chamando de CTL, controle, que é um var, está declarado como um var. Ou seja, quando eu chamo o eval aqui, ó, quando eu chamo o eval aqui, eu estou dando para ele, o CTL está aqui, ó, select, e aqui embaixo CRight, tá? Isso aqui é uma variável de dentro do meu teste 2/2, está vendo que ele aparece aqui, ó, declarado como variável interna do meu teste, tá? Aqui também declarado como variável interna, tá? Mas aí quando eu vou lá e passo ela aqui, CRight, por exemplo, que eu estou passando CRight aqui, falei que ele é 0, e aí eu vou lá e chamo o eval2e com o input 3 e o input 4 e o CRight, tá? O input 3 e o 4 vai ser passado para ele como cópia do input, tá? Mas o CRight não, o CRight vai ser passado como ponteiro, como não é valor, é referência. Então, na hora que eu recebo ele aqui, ó, como variável, significa que se eu mudar o valor dele dentro da minha função eval2e, eu vou estar mudando o valor dele na origem, tá? Porque eu não recebi uma cópia dele, eu recebi uma referência, ó, esse valor que eu estou te dando está guardado em tal lugar. Aí na hora que o eval2e modifica o valor, ele modifica naquele lugar. E aí, consequentemente, quem chamou fica sabendo que o valor mudou, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui, eu incremento, porque quando eu entro a primeira vez, eu coloco ele como 0, tá? 0 significa, 0 como contador, significa o quê? Se o seu contador tem 0, significa que você contou quantos elementos? 0 elemento, você não tem nenhum elemento, né? Se equivale a 1, é porque você tem um elemento. Se você valer 2, significa que você contou 2 elementos, 3, por aí vai, tá? Então aqui, ó, ele entrou com 0 e eu incrementei. Isso aqui é uma função, uma função da linguagem Pascal, que incrementa o valor que você entrega para ela, né? Então eu entrego para ele 0, que foi o que eu recebi originalmente, e ele passa para 1. Quando ele passa para 1, passou para 1 lá em quem chamou, lá no teste 2/2, por exemplo, né? Aí ele vem com esse valor e olha aqui, olha, caso, aí isso aqui é uma estrutura de controle de seleção. Caso a minha variável de controle, no caso, eu estou chamando de CTL, D, ou seja, o valor que ela vale, seja 1, 2 ou 3, tá? Se for 1, ela vai executar a função dezena, passando o quê? O I1 e o 2 que eu recebi, tá? Se for 2, ela vai chamar o NBAD, usando 1 e 2 que eu recebi. Se for 3, vai chamar um NB sub, chamando o 1 e o 2 que eu recebi.
Aí se ela chegar aqui valendo 4, o que significa? Eu não tenho 4 aqui. Significa que eu já esgotei todas as possibilidades que eu tinha de operação. Dezenas, adição, subtração. Tá? Aí se já esgotou, a brincadeira que eu fiz aqui é a seguinte, eu volto o valor de CTL para 0. Quando ele volta daqui para quem chamou, ele vai chegar aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, ele chamou o left aqui, olha o seu right aqui, o direito, né? O right aqui, ó, chamou ele, aí ele vai chamar isso com 0, aí ele vai devolver 1, aí ele chama de novo agora com 1, aí ele volta com 2, aí ele chama de novo com 2, aí ele volta com 3, aí ele chama com 3, quando ele chamar com 3, ele volta com 4, aí ele chama com 4, opa, mas peraí, ele nem chama com 4, quando ele volta com 1, com 2, com 3, aí ele vai chamar com 3, quando chama com 3 ele incrementa para 4, e aí ele não encontra 4 aqui, ele não encontra 4 aqui, tem 1, 2, 3, então ele volta para 0, aí ele volta a 0, quando ele volta a 0, aí ele olha aqui, ó. Se o seu right for maior do que 0, tá? Se o seu right for maior do que 0, significa que teve alguma operação, ou dezena, ou soma, ou subtração, no caso aqui por enquanto. Então eu tenho uma operação que foi feita, eu posso testar para ver se teve alguma igualdade, tá? Aí ele vai lá e executa, e testa e fala assim, ó, tem igualdade ou não tem igualdade, né? Se tiver igualdade, que ele está falando aqui, ó, o valor do lado esquerdo for igual ao valor do lado direito, então mostra, escreva, o arranjo tal, não sei o que, tem o texto do lado esquerdo igual o texto do lado direito. Na verdade não é o texto que é igual, é a expressão que um e outro está trazendo. Se eu não me engano, eu ainda tenho aqui, ó, select 1 menos 2 igual a right 3 menos 4. Mas isso aqui, o texto não é igual, mas como expressão, tá? 1 menos 2 é menos 1 e 3 menos 4 é menos 1. Então, a expressão do lado esquerdo é igual à expressão do lado direito. É o que ele está falando, tá? E aí ele mostra aqui quais foram as que ele achou. Deixa eu voltar aqui. E o que faltou então, professor, que ele não fez a multiplicação? Faltou eu incluir. Toda a operação que eu criar, eu tenho que colocar aqui, tá? Então eu vou incluir aqui, ó, 4, eval 2e, nb nu, e 1, vírgula, e 2. Tá? Então, o macete aqui é muito simples. Cada função que você criar aqui em cima, tá? Você coloca a chamada dela aqui e coloca na frente dela um número sequência. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, a próxima vai ser 5, depois 6, depois... Professor, eu posso pular, porque é mais fácil eu fazer a 7 e depois eu fazer a 6. Não, não dá para pular. Por quê? Por causa da lógica. Porque a lógica vai incrementar o CTL de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, mas você implementou a 6, não, você implementou a 7. Só que quando ele não encontrar a 6 aqui, ele vai zerar ela, então ele vai dizer que não existe, tá? Então você tem que colocar esses números aqui em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, tá? Se eu não me engano, eu cheguei a 11 ou 12 por aqui, tá? Então agora eu posso salvar, eu vou, tem que digitar aqui fim, pode ter dado um perhaps aqui.
Bom, deixa eu compilar de novo aqui. Opa! Warning. Então, código. Ah, tá. Na hora que eu digitei aqui, falhou. Esse teclado aqui de está falhando o shift. Tá vendo que ele está falando assim, identificador NB, identificador null. Tá? Ah, aqui, ó. O shift não funcionou e ele, em vez de pegar o sublinhado, ele pegou menos. Tá? O problema foi esse aqui. Ctrl S. Aqui eu quero o 2. Está aqui. Mandar compilar. Opa. Tchau. Compilar. Tá, compilou, só deu aqueles avisos que ele estava dando antes. E agora vou mandar executar. Vou dar para ele 1, 2, 3, 4 de novo. Então olha ali, ó. Formou 12 igual a 3 vezes 4. Tá? Então a multiplicação apareceu aqui. Tá? Então simplesmente ele entrou o que eu precisava fazer ali. Agora então eu posso passar para a divisão. Deixe-me ver uma coisa aqui. Tá. Não vai. Deixa para lá. Ctrl F7. Então vou botar um finzinho aqui, terminar aqui. Então o null já está resolvido. Agora eu tenho que fazer a divisão, tá? E como eu disse, a divisão é mais complicada um pouquinho, tá? Vou fazer o seguinte: eu primeiro vou ignorar as dificuldades, as coisas que eu já sei, e eu vou simplesmente fazer a mesma coisa que eu fiz para null, vou fazer para div, tá? Só para a gente ver o confusão que vai dar confusão. Então, eu já sei que eu vou fazer aqui, então já vou aproveitar, já vou colocar aqui o número 5. Eval 2E. Igual. NB div. E 1, vírgula, e 2, fecha. Tá? Se eu mandar compilar de novo, vai dar erro porque o NBDiv não tá declarado ainda, tá? Eu vou simplesmente copiar de novo aqui, Ctrl C, e vou colocar ele aqui. Vou fazer a mesma edição. Troco isso aqui por div, para ficar bonitinho. Div, opa, ficou faltando letra aqui, tudo bem? Divisão, duas expressões, divisão, duas expressões. Aqui eu vou colocar para a divisão, e aqui eu vou colocar para a divisão também, e aqui eu vou trocar para div. Muito provavelmente, se eu conseguir manter minha concentração aqui corretamente, isso aqui está certo. Deixa eu trocar o outro elemento aqui. E eu vou mandar compilar. NBDiv, deixa eu ver aqui primeiro. Esqueci de chamar de div aqui, ó. Troquei aqui em cima, mas não troquei aqui. Troquei aqui. Eu acho que isso aqui é o suficiente para dar o erro todo que deu lá. Ctrl S. Como diz, atenção no que você está fazendo.
Vamos compilar de novo. Tá. Só aquele lugar lá que eu esqueci de... Aqui, ó. Primeiro eu requeri aqui, sobrecarga de função. Eu já tinha a mesma função declarada antes. Depois ele não achou o NBDiv lá dentro da função para poder devolver o valor e não achou o NBDiv como nome de função que ele pudesse chamar lá no eval2e. Isso aqui é no eval2e, isso aqui é dentro da função NBDiv e aqui esses dois é justamente porque eu tinha esquecido de trocar o nome da função de NBMul para NBDiv. Então ficou 2 vezes declarado lá. Bom, agora ele rodou, tá? Então vamos rodar o programa aqui. Vamos pegar para ele 1, 2, 3, 4. Aí eu vou ver que ele faz a multiplicação, faz a divisão aqui. Curiosamente, ele não está me mostrando aqui, por exemplo... não faria, desculpa, estou falando bobagem. Ele fazer 12 dividido por 4 igual a 3, ou 12 dividido por 3 igual a 4, aí precisaria estar fazendo 3 por 1. Tá? Aqui meu cérebro está acostumado a brincar com esses números, eu já estou fazendo a solução, mas aí a solução tem a solução de 2 por 2, que é a que ele está fazendo, e eu já estou pensando na solução de 3 por 1. Não adianta, tá? Então, ó, deu ali a multiplicação, deu também a divisão. Está acontecendo as duas, tá? Beleza. Vou dar para ele 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6, ó, um monte de divisão. Olha que bonitinho. 1 dividido por 2 igual a 3 dividido por 6. Como eu estou falando aqui em inteiros, mas lembra que eu usei lá no ASP-N, eu usei o valor como real. Por quê? Porque a divisão de 1 por 2 é 0,5. A divisão de 3 por 6 é 0,5. Esses são valores que não são inteiros, são reais. Mas é igual, tá? Nos dois casos. Então está aqui. Agora vamos ver, por exemplo, a placa do meu carro 0490. Lembra que a gente viu na aula passada esse erro aqui? Que é a divisão por 0. Tá? Porque vamos dizer aqui 0490. Então logo no número 1, logo no arranjo número 1, se ele fosse tentar fazer 0 dividido por 4, tudo bem. Ele pode pegar o 0 e dividir por quanto ele quiser, menos 0. Tá? Mas seria 9 dividido por 0. Opa, dividir alguma coisa por 0 está errado. Não pode. O computador não dá conta. Então ele deu um erro de divisão por 0 aqui. Ó. Tá? Já mandou ver, ó. Não pode. Então o que eu tenho que fazer aqui? O que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte. Eu vou ter que pegar e impedir que ele dê o erro. Tá? Vou impedir que ele tenha o erro. Bom, nesse pontinho aqui eu vou fazer só um parênteses. Olha aqui. Aqui até tem alguma coisa. Ó. Eu troquei o texto para a palavra erro e eu botei aqui no valor um código, um valor que é impossível de dar. Tá? Por que é impossível de dar? Porque se eu estou trabalhando com 2 dígitos ali, né? Eu não posso ter uma coisa que é menos alguma coisa como está aqui. Tá? Mais em cima aqui eu vou descobrir que eu tenho essa procedure show, que seria de show error, mostra o erro. Tá? Aí essa coisa aqui é que está dando aquele código de erro. Warning, código inalcançável, que está na linha 75.7. Então, olha aqui, linha 75, posição 7. Tá?
Ele está dizendo que esse código aqui, no caso, todo esse case, todo esse código aqui, ó, ele é inalcançável. Por quê? Porque ele só vem para cá se debug for verdadeiro. Ou seja, debug é a palavra que a gente usa na informática para dizer que a gente está procurando falhas, procurando erros, está corrigindo um programa. Tá? E como ele está com letra maiúscula, o que é que a gente simboliza mesmo com letra maiúscula? Quando o valor é... O Pascal não faz diferença de minúscula para maiúscula, mas a gente faz. E a gente usa a letra maiúscula quando a gente quer dizer que o valor é um valor constante. Você está referenciando uma constante. Quando é variável, né, aquele troço que você pode mudar o valor durante a execução do programa, você usa a letra minúscula. Quando é com letra maiúscula, é uma constante. Aí se eu olhar aqui, eu vou descobrir, olha, constante debug igual a falsa. Se eu colocar isso aqui para true, tá? Para true, aí ele vai pegar e vai executar aquele código quando eu chegar lá. Então vou colocar ele true aqui, vou dar uma olhada aqui, ó. Entre as coisas que tem lá, eu já coloquei aqui, tá? O código já está criado, já está escrito, então não tirei. Falando o quê? Divisão por zero. Tá? Divisão por zero. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que eu chamo ela, onde que ele chama. Eu acho que é aqui embaixo, que é a shell. Tá? Se Ctrl for maior do que zero, então shell Ctrl. Aí ele vai chamar aquele procedimento para mostrar a mensagem de erro com o código, com o controle que você achou aqui. Tá? Então, o que ele fez aqui, ó. Ele pegou, escreveu a palavra erro lá no texto, botou um valor impossível aqui e botou aqui um controle, um código de erro para erro, tá? De 204. Aí chega lá embaixo, ele encontra aquele negócio perguntando se Ctrl está maior que zero, ele vai e chama o shell para mostrar a mensagem, tá? E o shell está aqui em cima. Depois que o shell executa, ele pega e volta o Ctrl para zero para dizer, ó, daqui para frente já capturei o erro, pode seguir em frente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar aqui no meu NBDiv e eu vou condicionar essas duas instruções aqui, a que o divisor não seja zero, tá? Quem é o divisor aqui no caso no NBDiv? O divisor é esse cara aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui: if imp 2, que eu quero o segundo, ponto, valor, diferente de zero. Quando eu falo diferente de zero, ele pode ser menos 1, pode ser mais 1, pode ser menos 0,5, pode ser mais 0,5, tá? Tudo bem, não tem problema. Só não pode ser zero. Tá? Inteiro ou real, ele não pode ser zero. Ah, professor, mas vai dar negativo? Olha, eu acho que na maioria dos casos não dá negativo aqui. Não vai dar menos meio, menos 1, não vai dar. Mas, se der, para mim não faz diferença. Eu não posso dividir por zero. Eu posso dividir por número negativo, eu não posso dividir por número zero. Né? Então, então, isso aqui é uma instrução, uma condição que eu vou testar, e se essa condição for verdadeira, eu faço uma coisa. Se ela não for verdadeira, eu não faço essa coisa. E pode ser que se eu estiver usando uma cláusula else, eu faço outra coisa. Tá? No caso aqui, se essa condição for verdadeira, then, que é um então, aí o if then else, ele executa uma instrução, se for verdadeiro. Mas eu quero executar duas instruções. Quero executar essas duas aqui. Tá? Então,
eu tenho que garantir que ele execute as duas instruções como se fosse uma só. Então eu faço como aqui? Eu vou botar um begin aqui, ó. Begin. E coloco um end no final aqui. Via de regra, esse end teria um ponto e vírgula aqui para dizer que acabou. Acabou o quê? O begin. Só que se eu botar um end com ponto e vírgula aqui, eu estou acabando esse begin e, portanto, acabando o if. Mas eu não quero voltar aqui com o imp1 igual eu recebi. Eu quero voltar um imp1 com valor que vai dar errado lá para ele nunca achar uma igualdade. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu não vou usar o ponto e vírgula aqui. Segundo, eu vou usar uma cláusula else, ou seja, se o meu valor de entrada no parâmetro 2 for diferente de 0, eu executo isso aqui. Eu calculo a divisão, tá? Que eu posso dividir. Se não, tá? Se não, eu vou fazer outra coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou de novo começar um begin aqui. E o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou pegar o imp1 texto. Se eu tiver em dúvida, eu venho cá e olho aqui em cima, que eu vi aqui em cima que estava pegando o erro aqui, ó, tá vendo? Olha aqui. Se eu quiser, eu posso até fazer isso aqui, ó. Copio isso aqui. Copio isso aqui para cá. Onde é que eu estou? Estou aqui. Copio ele para cá. Obviamente que agora eu vou ter que pegar e mudar, né? O valor para o erro está ok. Aqui é que está errado, porque aqui eu já vi, eu lembro que eu vi aqui em cima que o Cheryl usa o código 202 para dizer que é divisão por zero, tá? Então por isso que eu vou botar 202 lá embaixo, tá? Então deixa eu onde que eu estou, aqui 202, tá? E aí eu vou botar o ponto e vírgula aqui, que esse ponto e vírgula vai terminar o meu begin end e terminar esse meu if aqui, tá? Se não botar o ponto e vírgula aqui, daria um erro. Pois bom, então olha só, isso aqui é um controle de erro. Eu sei que vai dar errado, vai dar ruim, se o meu divisor for zero. Então, antes de eu fazer a divisão, que eu sei que a divisão vai quebrar, se for zero, eu testo. Se for igual, se for diferente de zero, eu posso dividir. Tá? Posso fazer divisão. Se não for diferente de zero, se não, eu faço isso aqui, ó. Então, eu digo, ó, que meu texto é um erro, a expressão está errada. Segundo, o valor é um valor impossível, que eu não vou conseguir testar a igualdade para menos 996. Poderia botar aqui menos 1000, menos 2000, qualquer coisa assim, ele vai dar errado, ele não vai conseguir achar igualdade. Tá? E eu disse para ele, ó, controle igual a 202, que é o código do Cheryl para a divisão por zero. Aí então, eu estou ajustando o imp1 para o caso que eu faço a divisão e também estou ajustando o imp1 para o caso que eu não faço a divisão. Então eu posso devolver, né, como valor da minha divisão, eu devolvo o imp1. Aí o imp1 vai ser o valor da divisão se for possível ou erro se não era possível a divisão. Tá? Bom, isso tudo é o que eu quero fazer. Vou ver se está certo, né? Ctrl S. E eu vou lá agora, vou tentar aqui, já quebrou, já saiu. Eu vou compilar. Olha, reparou que sumiu aquele código inalcançável? Hã? Por que sumiu o código inalcançável? Porque eu botei debug como true. Então ele executa aquele case lá, tá? Que ele estava dando errado antes. Tá? Agora vamos chamar aqui então de novo o programa outra vez. Vou chamar 1, 2, 3, 4, que eu tinha chamado primeiro. Tá, deu a mesma resposta, beleza.
1, 2, 3, 6. Também deu a mesma resposta, beleza. Agora eu vou chamar com 0, 4, 9, 0. No arranjo 12 aqui, ele até conseguiu fazer alguma coisa, só que ele mostrou erro. Tá? Deu errado antes, deu errado depois. Aí como os dois chegaram com o mesmo valor, deve ter sido duas divisões por zero. Aqui, ó, multiplicação por zero, multiplicação por zero. Depois da multiplicação, que eu tenho? Não é divisão? Então, ele deu aqui, ó, uma divisão por zero do lado do 9, 0, uma divisão por zero do lado 4 por 0, e depois no arranjo 18, que é o mesmo arranjo, ó, arranjo 18, 9, 0, 4, 0. Aí no arranjo 18 eu tenho um erro, que é a divisão de 9 dividido por 0, e tenho um outro erro, que é o 4 dividido por 0. Né? Então, se eu quiser garantir que isso aqui não dê erro de jeito nenhum, eu teria que fazer, de repente, sei lá, chutar um valor aleatório. Né? Poderia fazer alguma coisa. Se eu tô, quer ver uma brincadeira que eu posso fazer aqui? Que pode dar errado também. Se eu quero que não apareça esse erro aqui, eu posso tentar alguma coisa do tipo assim. Fim. Cadê? Onde é que eu estou? É NB div que eu quero. Aqui eu estou testando se o 0 é quem? O imp2, né? Provavelmente o imp1 não é 0. Pode ser, mas provavelmente não é, tá? Vou fazer o seguinte, vou botar isso aqui vezes imp1 ponto valor. Pelo menos nessa placa que eu acabei de dar, 0,490, tá? Quando ele chegar naquele erro lá, ele vai dar um erro porque você tem, num caso 4, no outro caso 9, né? E aí, esse número negativo vezes 4 vai dar 4 vezes esse número negativo, esse número negativo vezes 9 vai dar 9 vezes esse número, não é o mesmo valor, tá? Então vamos salvar, vamos lá no terminal, vamos compilar, compilou, beleza, vamos executar. Como eu já testei da outra vez, eu vou direto para a placa que dá o erro aqui, ó. Olha que gracinha. Ele está me dando aviso de divisão por zero sempre que acontece, tá? Mas aquele erro igual a erro ele não dá mais, tá? Então, por exemplo, 0,490, aqui ó, 40, 09 não, 40, 4090, tá? Depois da multiplicação tem o que? Tem a divisão. Então esses dois aqui, ó, é o erro do lado da divisão, o erro do lado da divisão aqui, né? Aí ele, mas ele não mostra erro, tá? Simplesmente ele não mostra mais o erro. Consegui tirar. Isso pode não acontecer, não funcionar perfeitamente se eu der uma placa do tipo, que é uma das placas que eu dei para testar, que é essa aqui, 8800. Aqui, ó. 8800. Essa aqui é, aqui, ó. 8 vezes 0, 8 vezes 0. Se eu trocar o vezes por divisão, eu vou ter 8 dividido por 0 igual a 8 dividido por 0. E por aquela mudança que eu fiz lá, de pegar e dividir aquele número negativo pelo número que estava no IMP1, eu estou dividindo ele, nas dois casos, por 8. Aí vai me dar aquele número negativo vezes 8 nos dois lados. Por isso ele dá erro aqui, ó. Tá? Porque ele encontra a igualdade, que o valor está igual. Mas só vai acontecer isso quando eu tiver 0, 0 e dois dígitos não zero iguais do mesmo lado. Né?
Se eu desse para ele 0, 0, 0, 0, Não vai dar nada. aí dá um monte de erro, tá vendo? Que não é o que eu quero. Né? E, finalmente, bom, já que eu já resolvi aqui razoavelmente bem a parte do controle de erro da divisão por zero, então eu vou terminar e vou fazer o que aqui só para terminar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no código, tá? Vou procurar aquele debug, vou voltar ele para false. Então, compilando agora, ele volta a dar aquele código inalcançável, tá? Mas na hora que eu executar ele, vou dar aqui o 0490, ele nem dá o erro, porque eu controlei ele multiplicando aquele valor negativo por isso aí, e nem dá aquele aviso de divisão por zero, divisão por zero, divisão por zero. Tá? Não precisa, eu já sei que ele está controlando o divisão por zero, né? Eu quero saber, assim, quando eu quero debugar, eu vou lá e ativo aquela constante. Tá? Quando eu quero rodar, eu desativo ela. Ok? Fim. Ctrl Tab aqui, Ctrl 1, Tab aqui. Gente, então eu mostrei para vocês como é que faz a NBMU, né? E mostrei como fazer a NBDiv com o controle de erro por conta da divisão por zero, tá? Eu coloquei aqui como tarefa, então, para vocês, implementar o NBDiv e o NBMod. Tá? Eles vão ser bem parecidos com o NBDiv, porque, no caso aqui, são duas funções de aritmética de inteiros, e, para falar a verdade, às vezes eu pensei, por que ele chama de aritmética de inteiro e não chama de divisão inteira? Tá? Porque o nome certo é de aritmética de inteiros, que entraria também soma, subtração e multiplicação, só que a única que dá problema é a divisão. A multiplicação, soma e subtração não dá. Tá? Se bem que você tiver uma soma de inteiros, onde você soma dois números reais com parte fracionária, né, eventualmente o resultado vai pegar e desprezar a parte fracionária do resultado. Né? Então, por exemplo, 2,75 mais 3,5. Né? A soma seria 5 só? Não. É 5 mais meio mais 0,75 dá 1,25. Então, seria o 5 mais o 1, e aí sobrou 25. É esse 25 que é jogado fora. Né? Então, na aritmética inteira, seria isso que ia acontecer. Ele somaria os dois valores reais e do resultado ele descartaria a parte fracionária. Tá? Mas aqui, no nosso caso, não faz muita... A gente não vai esquentar a cabeça com isso, a gente vai trabalhar só com a parte do IDIV e do MOD aqui. Tá? E aí, lembrar, o IDIV, ele faz a divisão inteira. Tá? E o MOD, ele dá o resto da divisão inteira. Se você pegar 4 e dividir por 3, você vai ter 1,33333, né? É uma dízima periódica. Então, o resultado da divisão inteira seria 1. A divisão inteira de 4 por 3 é 1. E qual é o resto? Ou seja, o módulo, o mod de 4 dividido por 3 é 1 também.
Porque você pega do 4, você pega 3 para dividir, né? Divide lá para as 3 pessoas que estão esperando um pedacinho do biscoito, e o um pedaço que sobra, você é o resto que sobrou, tá? E aí, como eu já apontei aqui, eu vou fazer o seguinte até, eu vou colocar aqui a edição, e eu vou colocar o seguinte aqui para vocês saberem. No Pascal, o operador div, estou colocando letra maiúscula, mas pode ser minúscula, não tem problema, retorna a divisão inteira. Se não me engano, chama o quociente da divisão inteira. E mod retorna o resto da divisão inteira. Tá? Mais para frente, quando a gente for fazer o 3 por 1, tá? A gente vai precisar de padronizar algumas coisas. Então, eu vou colocar aqui, para a divisão inteira, lá naquele texto, onde você formata o texto, tá? Você vai usar a contrabarra para simbolizar a divisão inteira. Tá? E para o módulo da divisão inteira, nós vamos usar o porcentagem. Tá? Por que eu escolhi esse aqui, entre outras coisas? Primeiro, para ficar com a quantidade certa de caracteres lá. Tá? Segundo, porque na linguagem C, a divisão inteira é a contrabarra. Tá? E o módulo é a porcentagem. Tá? Você quer fazer uma divisão para retornar o resto da divisão, você usa a porcentagem. Tá? Porcentagem é o operador de divisão inteira, resto de divisão inteira na linguagem C. Por isso que eu coloquei, por isso que eu estou usando ele aqui. Tá? Aproveitei. E, como eu disse, quando a gente for fazer o teste de 3 de um lado e 1 do outro, eu vou precisar que a minha resposta venha num formato padrão. Tá? Então, eu digo isso porque da outra turma, foi até sugestão do monitor da época, que a gente usasse para fazer raiz, por exemplo, era contra barra e barra, né? Que aí fazia o símbolo da raiz tem assim, né? Aí fazia só aquela primeira parte. Aí, só que aí era 2 caracteres, aí o negócio ficava completamente diferente do tamanho. A gente vai precisar que ele fique com tamanho padrão, tá? Então, isso aí é o que a gente vai fazer de tarefa para frequência e para avaliação dessa aula de hoje. Ok? Perguntas?